Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, o podcast de tecnologia, criatividade, inovação e empreendedorismo. Hoje nós vamos falar muito de inovação e criatividade com uma filha minha. Trouxe uma filha minha de doutorado, né? Várias vezes, quando eu orientava ela, me chamava de pai, né? E para falar um pouquinho sobre tendências, sobre inovação, sobre academia, sobre universidade, sobre o histórico de um professor, como é que chegou lá, toda a história de alguém que eu conheço, sei lá, 15, 20 anos já, quase. 20 anos. 20 anos já, que está aí. Então ela vai se apresentar, ela vai dizer quem ela é. Obrigado, nós estamos aqui no YouTube, TXM Business, nos outros canais é TXM Métodos, no Instagram, LinkedIn, Spotify e até Facebook, estamos lá com TXM Métodos, e aqui no Instagram, no YouTube é TXM Business, tá? Não perca, estamos com a gente aí, e vou apresentar para vocês, que ela vai se apresentar. Amanda, quem é você, Amanda? Conta para eles. Então, eu sou Amanda Queiroz Campos, filha de doutorado do Salomão. Sem querer, eu escapava um pai, porque eu acho que mais de 10 anos de relacionamento desde 2006. E daí depois, curiosamente, como eu fiz a cotutela do doutorado na Alemanha, eu descobri que se chama o orientador de pai de doutorado e mãe de doutorado. Então, ele realmente é meu pai de doutorado até hoje. E agora vai ser vô, né? Vô de doutorado. Vamos ver, né? De doutorado, não sei. Vamos ver se ele vai chegar lá. Bom, obrigado, Amanda. Amanda, você está na UDESC hoje. Isso. Professora lá. E como é que tá lá? Como é que tá ser professora efetiva? Agora que você ficou um bom tempo como substituta, agora está efetiva. Você sempre gostou da aula, né? Sempre gostei de pesquisa. Mais do que da aula, né? Especialmente pesquisa, né? Então, como eu gosto especialmente de pesquisa teórica, né? Pesquisa mais realmente do ponto de vista assim acadêmico. Você é chata que nem eu sabia que o tipo de pesquisa que eu ia fazer provavelmente me restariam, né? Como posto de trabalho, essencialmente a universidade, assim, né? Com algumas outras chances. E daí foi um caminho meio natural de ser CDF e, né? Trabalhar com iniciação científica, daí depois, né, de uma forma muito fluida, assim, já emendar mestrado e o doutorado, né? Mas eu, basicamente, na terceira fase de faculdade, assim, já sabia que eu queria dar aula, né? O que eu queria ser pesquisadora e, por consequência, dar aula. Mas a minha vida, então, foi até, né, eu terminar o doutorado. Eu fui, não vou dizer 100%, mas 90% pesquisadora. E daí, quando eu terminei o doutorado, eu logo emendei para ser substituta na UDESC, que foi no processo de defesa ali. Eu lembro que estava aquele convidado da Alemanha aqui. Sim. E eu precisei entrar com recurso na UDESC, enfim. Então, foi bem nesse processo, né? Eu fiz a prova logo antes de defender, enfim. E daí eu digo que eu virei 100% professora. Então, foi um choque, assim, de ter saído... Mas você, aquela pergunta, você trabalhou também ou só foi professora? Não, eu nunca trabalhei. Não, eu nunca tive um emprego. Inclusive, eu entrei na UDESC sem nunca ter carteira assinada. Eu não tinha carteira de trabalho, porque eu sempre, como pesquisadora, fui bolsista. E daí fazia freela, assim, à parte. Eu abri uma empresa, né, um MEI, para fazer consultoria depois que eu já estava como professora substituta, assim. Até porque também eu fazia, né, fiz 2 faculdades meio que em paralelo, depois esticou no mestrado, daí o doutorado foi metade aqui, metade fora. Isso trabalhei muito, mas, né, para os outros eu nunca trabalhei. Tá, e conta da tua pesquisa, né? A gente trabalhou com tendências, né? É uma coisa que eu trabalho até hoje. Dou essa disciplina, né, na UFSC e depois quero te mostrar, estou escrevendo um material bem legal sobre inovação, sobre modelo de análise de tendência, bem interessante. E essa picadinha das tendências, o que é essa tendência? A gente teve o William aqui ano passado, em agosto ou setembro do ano passado, ele esteve aqui, né? E ele falou um pouquinho, eu concordo com algumas coisas, não concordo com outras, né? Mas o William está aqui, depois você faz as críticas aí também, o que a gente vai falar aqui. Nelson, né, também, que está na China. Falei com ele, essa semana está na China. Eu ia convidar ele para uma banca minha, orientando meu doutorado, está na China. A tendência, e aí? O que é isso? Eu brinco assim que muito do que a gente fala, o que as pessoas em geral chamam de tendências, são vigências, né? E o que a gente se interessa, acredito eu, que daí nisso a gente concorda, que a tendência é sempre aquilo que tá por vir. Sim. Né? Então,
Né? Quando as pessoas falam, tal coisa é tendência, eu falo assim, se já deixou de ser. Boa. Né? A moda... É tendência, se é tendência, não é tendência. Né? Então, ela já é vigência. É bom ter uma palavra para isso. Né? Mas, então, assim, em geral, o que as pessoas se interessam de uma forma mais imediata é o que tá muito perto de vir a ser, assim, ou de explodir, ou que já tá muito visível, né? Mas, em geral, o que a gente... De um ponto de vista da inovação, né? Da gente chegar e conseguir observar essas coisas antes para ter uma informação de valor, é algo que vai se mover de uma forma um pouco mais lenta e mandar sinais que vão ser muito mais sutis, né? E daí, de fato, identificar uma tendência, ela envolve paciência, envolve absorver um volume muito grande de informações para daí sim construir um conhecimento a partir disso. Né? Então, a meu ver, assim, o que realmente é uma tendência é uma mudança de comportamento, né? E daí isso pode se expressar em palavras, em gosto, em produto, né? Ele vai ter uma série de aplicações, por isso que aparentemente algo inútil se torna muito mais útil do que é rosa, ou é o Labubu, ou é a bebida proteica. A rosa da chuteira. A chuteira, que daí todo mundo tá falando que agora, né, o rosa da chuteira é porque é a cor que mais contrasta com o verde. Sabe por que 3 anos atrás ninguém pensou nisso, né? Daí era o laranja, sei lá. Mas, enfim. E daí, desse ponto de vista também, como professora de tendência, eu não sei se tu sente isso com os alunos, acho que fica um pouco menos cool, assim, um pouco menos sedutor essa pesquisa de tendências, porque é um processo que não é ir lá dar uma né, uma espiadinha no TikTok, isso é a trend, né? Então, apesar de trend ser uma tradução direta do inglês para tendência, a trend do TikTok não é uma tendência, né? Ela é uma modinha. É uma modinha ou uma fad, talvez, se a gente fosse pensar no termo em inglês, né? São vigências. Talvez ainda não tão em alta para certos públicos que não circulam dentro daquele universo, ou que não estão mapeados ali naquele algoritmo. Mas aquilo, né, de um ponto de vista da inovação, é praticamente irrelevante. Eu digo assim, que o que é relevante lá é o tipo de conteúdo que se consome, a velocidade, né, os comportamentos que a gente vê a partir daquela rede que vão viralizar de uma forma rápida, mas que falam mais sobre como a gente e o tipo de, né, conteúdo que a gente se interessa do que o conteúdo em si, né? Já é moda, né? Sim. Não é tendência, né? Não sei nem se é moda, porque é tão rápido, né? Assim... Modinha, como é que a gente chama? Antigamente a gente chamava modinha, uma nano-tendência, não sei, uma fad mesmo, né? Uma coisa que brilha muito rápido, o que o McCracken também falava bastante, né? Que eu gosto muito dele. Dessa diferença da cultura lenta e da cultura rápida. Isso que na época que ele escreveu o livro do CCO, nem tinha TikTok, né? Então, o que ele chama de rápida era realmente o que a gente via, né, em outras redes sociais ou na rua, assim, de uma forma mais evidente. Mas eu acho que isso faz bastante sentido, assim, né? Então, se tá muito evidente e é muito rápido, tá estourando muito, já não interessa. E isso leva muito a ver com a inovação, né? Porque tendência não é só na moda vestuário, né? Não é só na moda, sei lá, estética, né? Tem muito mais do que isso, né? Na tecnologia, vamos falar da nossa inteligência artificial, né? Que agora é uma tendência. Ou é uma tendência? Não, já não é mais, né? Eu acho que as formas que a gente vai aplicar vão indicar a tendência, mas também, a meu ver, assim, já é uma tecnologia que está bem estabelecida, assim. E ela prevê o futuro, não? Eu acho que não. Eu sempre falo assim, que ela parte de dados que ela já tem. Sim. Se ela já tem dados, ela não consegue ver o que está acontecendo lá na frente. Então, quando eu dou aula com meus alunos, olha, quero que vocês usem IA, mas não para projetar, para ajudar você na execução. Porque projetar, ela não conhece o futuro. Sim. E ela, em geral, vai trabalhar com uma fórmula conhecida, né? Então, assim, por mais que ela extrapole aqueles dados, ela vai trabalhar sempre com aquela base de conhecimentos que ela já tem, né? Então, o processo de criar algo novo, ela vai recorrer a fórmulas que já são cadastradas. Ou, claro, tu consegue alimentar e mostrar a tua forma de pensamento para talvez aproveitar alguma coisa de feedback daquilo. Mas eu acho que essas conexões mais sutis, assim, e realmente sair da caixa, a gente ainda precisa, a meu ver, né? De um potencial humano, assim, ou pelo menos alguém que consiga codificar isso muito bem.
Falando em código, vem para a minha pesquisa hoje, que eu trabalho com sociossemiótica, né? Eu fui para esse caminho, não gosto muito da semiótica, sabe que eu estou muito chato com isso, eu achava a semiótica muito chata. Eu também acho. Eu fui mais para a sociossemiótica, que é uma coisa mais aplicada, né? Mais legal. E a gente tem fazendo pesquisa sobre isso, né? Que é pegar esses sinais e transformar eles em coisas tangíveis, né? Em coisas que acontecem, né? Porque isso que eu acho mais legal do que ficar só na pesquisa acadêmica para isso. A moda tem que ser, né? Essa moda, como volto a dizer, não só vestuário, mas moda como um contexto total, moda comportamento, né? Tem que ser... Sim, essa aplicabilidade, né? Que eu entendo que é o que frustra em alguns casos, né? Até parte da disciplina, assim, no caso dos meus alunos, esse tipo de pesquisa de, mas o que eu faço com isso? Mas quando que isso vai ser relevante para minha vida? E daí do Nem só para dele, mas para todo mundo, né? É, claro. E daí do ponto de vista da inovação, assim, que eu acho que é uma coisa muito rica, tanto lá do design quanto da moda, é que como são cursos e daí principalmente a competência de tendências, né? De tu observar comportamento, extrapolar para pensar em cenários futuros, te abre portas muito amplas, né? Então, eu falo assim que quando a gente fala de produto, na verdade, a gente fala que a gente atende necessidades ou desejos do consumidor, né? Então, como são áreas que entendem de gente, a gente pode levar isso para trabalhar na construção civil. Por exemplo, a Clarissa, ela trabalha com fazendo pesquisa de tendências para obras de grande porte. Sim, sim. Né, da engenharia. Tem um aluno que trabalhou muito tempo no mercado imobiliário, no setor de alimentos também, né, para restaurante, ou seja, né, enfim, comprador de rede de supermercado. Assim, é um mercado realmente gigante, porque a gente antecipa desejo, antecipa demanda, né? Esse negócio de antecipar desejo me lembrou da tua e minha, junto, que a gente trabalhou um pouquinho junto na tua pesquisa de doutorado, né? Que a gente questionou um pouquinho essas empresas, né? Esses birros de tendências. Como é que eles estão hoje? Eu tenho ouvido cada vez menos falar deles, né? O WGC não tem mais essa força que tinha. Não, na verdade, assim, não é que eles estão deixando de existir, mas eles perderam uma certa legitimidade, né? Porque antes a gente não tinha tantas fontes confiáveis de conhecimento. E hoje em dia eu acho que tem tanto consultor, assim, que realmente demonstra conteúdo. A gente tem bastante empresas até mais nacionais, assim, ganhando validade com isso. Eu acho que a força ficou mais personalizada do que institucionalizada, que era uma das questões, inclusive, que eu defendia na tese, assim, como eles, né, tinham essa questão de se institucionalizar e ganhar força com o nome WGSN, que era o caso da WGSN, que foi eclipsando e comprou uma série de outras empresas, né? Então, comprou a Use Fashion, e agora ela é WGSN Start. E eles, inclusive, têm ferramentas de IA para ajudar, mas acho que a própria dinâmica da moda ficou tão caótica, assim. É claro que ainda a gente tem as coleções e tem, né, enfim, as cores. Então, eu falo assim, o marrom finalmente pegou, porque já era uma coisa que se falava que no Brasil, em geral, não pegava muito isso da moda do marrom, então se botava para partes de baixo, né? Porque as pessoas não gostavam muito da combinação com o nosso tom de pele. E, né, coisa espírita também, que tinha meio que crendice, assim, que o marrom era uma cor que dava azar e tudo mais. E com o TikTok, né, enfim, com essas redes, assim, essa capacidade de viralização do produto final, da tendência, dessa modinha, explodiu, né? Então, é claro que isso existe, não dá pra gente enganar, e eles ainda têm força, mas enquanto nome, assim, isso foi muito O que a gente discutiu apagado. lá naquele dia é que as pessoas criavam alguma coisa e depois pegavam a WGN para tentar justificar que estava lá. Ele falou essa palavra tudo num contexto que eu criei, que nem perguntei para lá, mas justificava com a, porque ele virou muito mais que uma marca virou uma certificação. Sim. A WGN é uma certificação para aquilo que você fazia. É aquela colinha, assim, deixa eu só ver se eu respondi certo, né? Ou eu falo assim, mais ou menos como um seguro de saúde, né? Assim, eu tenho para não usar, mas se precisar eu tenho a quem recorrer, né? Então a gente vê, sei lá, né, grandes empresas que desenvolviam um produto super tecnológico e, né, sei lá, resgatavam plástico, usavam, né, plástico reciclado de oceano, e daí queria confirmar que cor lançar um produto super inovador
Daí iam lá no relatório, viam, né, uma combinação de cores, assim, Mas a fala mais assertiva e só validava minimamente um produto que com certeza já tinha muita força, Mas né? a fala daqueles meninos lá da fábrica de mochila, lembra? Eles deixaram bem claro isso, né? Que eles criavam por isso e depois pegavam o WGCN e enfiavam as coisas ali dentro, Sim. né? Porque o padrão continua pagando, né? Claro. Pra continuar pagando e pra eles terem esse argumento também, né? De conseguir validar que a ideia deles era boa. Tanto que tinha um caso, não sei se tu vai lembrar, de uma empresa que era de Minas Gerais, que tinha trocado, né? Enfim, eles estavam no processo de transição e a diretora de estilo tinha sido demitida e quem estava coordenando a área de estilo era a diretora de marketing, que não sabia quem era a WGC, não tinha, né, essa paixão assim que a gente vai nutrindo da faculdade de ser a informação lá filtrada e condensada. E ela reparou isso, que eles não usaram durante o processo todo, eles só usaram na hora de defender a coleção. E dela cancelou a assinatura sem nem titubear. E ficou todo mundo, né, que era do setor da moda, assim, meio de cabelo em pé. Porque, né, assim, é aquela bengalinha, assim, né? A gente tem ali do lado pra um corrimãozinho, assim. Se precisar, eu seguro, dar uma espiada. Ver a peça que tá vendendo bem, que são fontes de informação que hoje em dia a gente tem em outros lugares. Né? O que eu acho que fez e consegue fazer é uma filtragem bem assertiva, porque também consegue comunicar para várias pessoas, né? Então, aquela história e buscar com diversas pessoas, ele está em todo mundo olhando, né? Por mais que tenha internet, ele não está no mundo inteiro olhando. Eles estavam no mundo inteiro. Tinha equipes em todos os lugares do mundo fazendo isso, né? E claro, uma equipe competente também, eu falo, né? Assim, o olhar ali naquela época foi muito crítico, mas não é para menosprezar a empresa, assim, né? O papel do pesquisador né, mostrar algumas questões óbvias, mas é claro que eles eram competentes, assim, né? Então tinha uma equipe mundialmente competente. E eu acho que o que hoje é mais relevante é essa filtragem. Mas até já naquela época, assim, faz tempo que eu não observo mais tanto. Mas eles têm... Enfim, eles foram criando braços, né? Para fazer análise de dados do que vende mais. Né? Então, eles foram eles mesmos desenvolvendo essas soluções e que para eles é material de pesquisa. Então... Né, eles sabem, tu entra lá, tu sabe qual foi o tipo de calça jeans que mais vendeu hoje no mundo inteiro. Né? E daí isso também alimenta eles com mais informação, né? Eles têm uma visão muito ampla, assim, da indústria, né? Daí desse produto mais final para conseguir ir fazendo essas conexões, né? De o que a partir do comportamento e a partir do que se use, né? E tá em vigência agora, a gente conseguiria gerar de novas propostas. Eu não gosto deles porque quando eu fui para Nova York não deixaram eu visitar, né? Lembra? Eles não deixaram, não venha visitar. Eles estão fechados, né? Então, é isso tudo. E daí você fez o mestrado aqui, né? Maluca, fez 2 faculdades, ainda podia, né? Porque depois agora não pode mais, né? 2 públicas, 2 públicas, né? não pode mais, né? Você fez naquele tempo, acho que foi a última. Eu acho que teve mais 1 ano depois do que eu entrei, que ainda podia, assim. Que foi um dos motivos por eu ter continuado, e ainda bem que eu continuei. Mas foi da última leva, Você completou moda antes de completar o design, né? Foi. Eu brinco que no design eu era a Amanda da moda. Não, a Kátia acabou de falar aqui. Ah, Amanda da moda? E daí tinha uma turma que me chamava de Amanda Fashion Week também. Eu soube depois, quando eles se formaram, eles me contaram. Porque você deu fazendo pingadinha, você não tinha uma turma, né? Daí eu virei a fásica. Daí eu era de outro curso e a fásica. E CDF, pra piorar, né? Eu lembro uma vez o Mário César pegou a minha prova e falou: isso é uma resposta de prova. E leu pra uma turma que eu era fásica. Ai, meu Deus, eu já sou a excluída. E a CDF. E daí assim, você fez conheceu um professor maluco e entrou num laboratório lá na UFSC, né? Conheci. E daí, como é que foi trabalhar? Peguei carona com um Fusquinha, num Fusquinha, fui no Shopping Beira-Mar. Fazer pesquisa, era da matéria de branding, de moda. E nem lembro quando que eu entrei no logo, assim, mas eu... Logo no começo, um dos primeiros a entrar. Logo passei por lá e, meu Deus, a gente fez muita coisa, assim. Das minhas memórias mais fortes, assim, que eu tenho do logo foram os cursos lá de Criciúma, né? De tendências. Deixa eu ver. Eu lembro de alguns eventos criativos, acho que para Audaces também. E daí muito forte o Senses, né? Que foi o que daí eu já tava no doutorado. E organizar o congresso, assim. Que foi também muito legal. Assim, eu brinco que depois, quando eu entrei na Audaces como professora substituta, eu logo fui para organização de desfile.
E daí eu pensava, meu Deus, eu sou tão CDF, né? Me tiraram de uma biblioteca pra me botar na produção, modelo, maquiagem, né? E daí eu parei pra pensar, nossa, eu já organizei vários eventos, inclusive, né? Não, e assim, a gente começou, acho que começamos nós dois a revista, né? A revista foi nós dois que começamos, né? A revista aí, agora não tem mais Qualis, né? Agora mudou, né? Mas a gente chegou a ser Qualizar, né? Como revista. Então, isso também... Na verdade, tu tinhas ela já numa edição de... Do evento, seminário, um seminário que foi criado para ter ISBN, eu criei a revista. Mas nunca tinha acontecido, mas aconteceu quando você entrou lá no laboratório. A gente entrou na incubadora e fez a revista, que daí também é uma coisa que eu, né, sigo assim, apaixonada, eu gosto muito. Quantos artigos publicados tem já? Eu? 50. Só, pensei que tinha mais já. Não, tenho 50. Esse meu processo de virar 100% professora, que eu até tinha falado, né, dessa diferença, assim, impactou bastante a minha produção, porque eu sempre fui muito produtiva nesse sentido, né? Apesar de falarem que eu não trabalhava. Mas eu sempre publiquei muito, né? Então eu sempre tive muitos produtos das minhas investigações. E daí eu dei uma esfriada, assim. Eu lançava pelo menos uma coisa por ano, mas com bem menos volume do que eu costumava publicar. E daí agora eu abri meu projeto de pesquisa. Né? Mas pra frustração também de vários. Eu quero investigar, na verdade, esses fluxos globais de pesquisadores de tendência, né? Então, descobrir pesquisadores de tendência brasileiros na WGSN, como é, né, o que eles estudaram, como é que eles foram para lá, qual é a formação deles. Realmente entender, assim, enfim, os processos muito globais que a gente tem hoje, né? De se eles moram onde eles fazem pesquisa, ou, né, se eles moram na cidade sede da empresa para a qual eles trabalham. E pensar nesses métodos também, né? Como que se gerou esse conhecimento sobre fazer pesquisa de tendências. Porque, né, apesar de saber assim, que no design, na moda, a gente tem formação para isso, as pessoas que atuam nessa área são, né, têm backgrounds completamente diferentes e acabam fazendo muito cursos livres, né? Então, sei lá, Quadrant ou com Raymond. E daí pensar assim, como que tá... Né, que tipo de conhecimento sobre pesquisa de tendência está em alta? Eu passei muito por isso na UFSC, né? Que professores lá dizem que trabalhar com tendência, com moda, isso não é design. Design não pode pensar em tendência, não pode pensar em moda, tem que pensar assim. Mas é o que o mundo faz, né? Sim. Só que a academia é muito chata, né? A academia é muito chata. Ensinar tendências na academia. E eu achei um lugar, que o Nelson também achou, que é nas letras. Nas letras é muito legal fazer isso. Porque a gente trabalha lá com linguística, com linguagem. Né? Ele vê os memes, vem tudo isso para trazer isso aqui. Mas estava lembrando do teu mestrado e tal. Você lembra que dia você defendeu teu mestrado? Lembro, 1º de abril. E o susto que eu dei em vocês? Lembro. Eu conto para todo mundo. Quer que eu conte essa história? Conta aí. No dia 1º, meu mestrado... Já nem me lembro exatamente por quê. Mas ele caiu para defesa assim, no dia 1º de abril. Era de tarde. Daí de manhã eu abri meu e-mail e tinha uma mensagem do professor Salomão falando que infelizmente surgiu um compromisso e eu não ia poder participar da minha banca, mas que ele tinha mandado parecer em anexo para, né, a gente poder chamar algum outro professor às pressas e ele já não precisa ler o trabalho inteiro, já meio que se guiar pelo parecer dele. Eu logo abri e vi a surpresa que tinha no parecer. Mas o meu orientador de mestrado, que era o professor Richard, ficou desesperado para achar outra pessoa para ser minha banca e nem abriu o parecer. E ficou desesperado e procurou um e procurou outro. Finalmente achou uma professora, né, a Marilinha, que aceitou ser a minha banca assim às pressas, de manhã para de tarde. Quando ela recebeu o parecer, ela viu a mensagem que eu tinha visto, que era um Sérgio malandro fazendo graça, que era dia 1º de abril. E, né, enfim, como eu logo abri o parecer, eu não consegui ficar bravo, eu só ri. Mas o meu orientador ficou bravo por bastante tempo. O Richard ficou de verdade chateado. Ai, com isso não se brinca. Ele ficou desesperado. E no mesmo dia, eu queria lembrar que no mesmo dia, a tua banca era de tarde e de manhã era do Helder, né? Eu acho que foi por isso que foi para dia 1º de abril. E daí, ó, que o Helder mandou essa semana pra mim. Ai, sabe que legal. Quem tá com ele? O Mãozinha. O Vozinha. Mãozinha. O Vozinha. Eu comentei, inclusive, pro meu marido. Eu tinha um amigo meu que chegou a desenhar o uniforme da seleção. Acho que hoje em dia ele não faz mais ele isso, trabalha né? na gabinete da presidência, alguma coisa assim. Ele é super importante lá. Mas eu conto muitas histórias dele, porque ele é do Cabo Verde. E daí uma vez a gente tinha que resolver algum artigo, ele me telefonou, eu ainda não tinha o número dele.
Daí eu atendi ele. Alô, Amanda, adivinha quem é? Eu falei, é o Helder. Nossa, como adivinhou? Falei, por que tu tem sotaque? Achando que eu não ia saber quem era. Então, foi... Sim, 1º de abril assustou um pouquinho isso e tudo. Tá, e agora a Amanda vai ter o Eduardo. Vou. E eu brinco que eu Tava no plano? Tava mais ou menos, assim. Quer dizer, tava no plano, mas talvez eu não tenha sido uma boa antecipadora dessa tendência. Veio mais rápido do que eu imaginei, assim, né? Mas eu já tava orientada e tentando, e precisei me cuidar, assim, né? Porque eu já não estou tão jovem, pra... A Clarissa veio aqui, eu fiz a mesma pergunta pra ela, como é que tava e tal, e ela... Não, ainda não, né? Ainda não. Daí, essa semana eu falei com ela, Clarissa, a Amanda te passou. Mas ela é mais novinha, não tem problema. Ela tem uns anos ainda. Mas o meu já tava nos planos, assim, claro, eu queria... Enfim, né? Vai chegando a idade, eu já sabia que eu precisava botar isso... Organizar a vida, assim, porque eu sempre toquei a vida acadêmica. Mas não que eu tenha deixado a pessoal de lado. Eu falo assim, né? Eu não precisei largar um grande amor para ir fazer doutorado na Alemanha. Mas eu sempre fui muito focada, assim, em pesquisa, né? Na revista, evento e tal. E a minha vida pessoal seguiu. Mas, né? Enfim, aconteceu também que eu priorizei isso. E daí eu já tava, né? Enfim, num relacionamento sério, finalmente... Como substituta há muitos anos, mais do que eu imaginei que eu ficaria. E daí, quando abriu o concurso, eu pensei, não, agora não vou, né? Eu pensei, não vou tentar, não vou ficar, né, fazendo procedimento. Né? Realmente me foquei para estudar, para passar pro concurso. Sabia que era o concurso da vida, assim. E daí, assim que eu passei, eu falei, não, agora tudo bem. Só que foi no primeiro mês, achei que ia demorar uns 4 meses, assim. E já foi de primeira. Mas eu falei, ele vai ser filho de professora, né? Então ele vai nascer assim que começa o recesso. E você vai voltar. E daí ele vai dar certinho, né? Um semestre de eu sempre cobro das meninas, né? Cobro da Paty, de você, da Clarissa, cobrei da... O nome dela? Francesa. Da Magali. Magali. Tô em 2 já, né? A Magali já tem 2, né? A Nay também já tem. A Nay, da Nay também cobrei. A Nay já... Cobro da Maiara também. Maiara disse que vai. Esse ano vai. E você tá feliz com isso? Tá muito feliz? Tô bem feliz. E a família, como é que tá? Tá todo mundo bem feliz também, porque Seus sobrinhos é que não estão muito felizes, porque vão perder a tia maravilhosa, né? A minha sobrinha tava desesperada, já com medo de ser menina. Eu falei, Marina, pelo amor de Deus, né? Que idade eles estão já? Ela tá com 13 e o menino tá com 15. Né? Então já a minha mãe tá há 13 anos sem ter bebezinho e a minha sogra há 10. Né? Então vai ser mimado até... O neto mais novinho já tem 10. Acho que sim, assim, né? Eu espero ser exigente. Meus alunos já estão brincando. Ai, professora, o teu filho nunca vai chegar atrasado. Né? Todas as coisas que eu cobro dele. Ser mãe é diferente, agora eu vou descobrir, né? Mas eu falo, não, tem que ser obediente. O meu marido fala, não, Amanda, tem que pedir pra ter saúde. Não, saúde vai ter, porque eu tô cuidando. Tem que ser obediente. Quando teve um evento de letras e os professores começaram a dizer quando eles se formaram em letras. E eu tô no programa de letras, mas eu não tô formado em letras, né? Eu me formei em letras em 85, eu me formei em letras em 90, eu me formei em letras... E daí pediram pra mim, né? Você se formou em letras? Sim, me formei em letras em 74. Como assim 74? É que a minha mãe, quando eu nasci, ela entrou na faculdade de letras. E eu fui pra aula com ela todos os dias. Quase. Então, quando ela se formou em 74, eu também me formei junto. O diploma, cadê o meu diploma? Então, foi essa minha formatura de letras também foi legal. Bom, Amanda, a gente tem dias, meses, anos pra falar, que a gente tá fazendo tempo que não se vê, né? Mas também o pessoal não tem mais tanto tempo. Eu trago aqui para ouvir um pouquinho, falando sobre tendência, sobre isso, tá na universidade. É importante ensinar tendência na universidade. Muito. Bastante importante, né? A gente vê essa importância. A gente tem 3 perguntas do TXIM, né? A gente começou lá com TVU, não sei o quê, depois virou TXIM, né? T é think, pensar. Eu quero que você me diga um livro, um autor, um pensador, uma palavra, um filme, alguma coisa que te faça pensar. A pergunta me fez pensar, deixa eu ver. Em tendência? Não.
que vou colocar a Bíblia, por exemplo, um livro, um filme, uma música, uma pessoa, se quiser, frase. Eu vou propor um estilista. Boa. Né? Então, eu gosto e acho que é uma pessoa que faz a gente subverter a nossa lógica tradicional do pensamento, que é o Yamamoto. Inclusive, tem uma frase dele que abria a minha dissertação, que ele falava, né, de costas pro futuro. Não, como é que era? Dando as costas pro futuro, eu olho o passado, né, com novas perspectivas, assim, né? Então, isso de inverter a nossa visão. Claro, muito bom. X experiência. Uma experiência que mudou a sua vida. Eu acho que a doutorado Cotutela, né? Foi ótimo, foi muito legal. Pra mim, mudou a minha também. Né? Acho que a gente visitou depois Enschede. Né? Depois eu fui morar lá, depois O processo todo também, assim, né? Eu falo, só deu tudo certo porque eu sou teimosa igual uma alemã, né? E claro, consegui contar com pessoas que bancaram muito, né? Por exemplo, né? Apesar da internacionalização ser uma coisa super importante para a universidade, foi o primeiro doutorado Cotutela do Brasil em design, o primeiro da UFSC e o primeiro, né, em design também lá da Alemanha. Então foi dos dois lados e daí se envolveu muita burocracia para tornar possível. E a gente tinha gente reclamando de custear gasolina, lembra? De membro da banca. E o Salomão sempre, meu Deus, né? Não, eu sou eternamente grata. Mas eu acho que esse processo burocrático também me deixou cascuda, assim, e me deixou eficiente nisso de, né, lidar com o aspecto administrativo, que depois também, como professora, é bem relevante. Você falou uma palavra ali que eu aprendi depois. Não é enschede, é enschede. Enschede. Que eu esqueci, não tem CH lá. Eu tenho que fazer a letra holandês. Que legal. Uma ferramenta que você indica para gestão, para processo, para design, ferramenta. Eu gosto muito do lápis e papel. Eu sou old school, assim, eu uso inteligência artificial, adoro uma planilha, mas eu acho que voltar para o manual, ele abre, né, a gente trabalha um lado do cérebro assim que tá ficando esquecido. Então eu gosto bastante do físico. Do físico. Amanda 2036. Ixi, prognosticar essa... 3 filhos já? Não. Eu espero estar voltando a publicar bastante, né? Voltar a ser uma grande pesquisadora, assim. O Eduardo vai estar com 10 já? O Eduardo um pós-doc, né? Assim, acho que é uma vontade, assim, de todo pesquisador também depois conseguir se dedicar plenamente à pesquisa. E espero especialmente me manter curiosa, assim. Acho que é uma das minhas maiores qualidades. Que eu tenho muito medo de envelhecer e ficar chata, assim, ficar quadrada. Eu sempre disse pra você tomar cuidado com isso. Eu sempre disse isso, né? Então, eu espero conseguir manter esse olhar... Não vamos dizer qual era o comparativo que eu fazia, né? Mas melhor não dizer. Conseguir manter esse olhar ingênuo, num certo sentido, assim, de conseguir me interessar pelas coisas. E criatividade, que eu acho que são qualidades de um bom pesquisador de tendência, de um inovador, de um empreendedor, né? Esse interesse pelas coisas e vontade de aprender. Né? Vontade de ensinar envolve também a vontade de aprender. Amanda, teu recado final aí, onde é que eu acho você? Então, eu não sou uma pessoa muito ativa, assim, nas redes sociais, mas eu tenho um Instagram que é @AmandaQCampos. Eu tenho um podcast que também tá meio esquecido, mas de vez em quando o pessoal me diz que gosta de usar, que chama Teorias da Moda, que ele é só de áudio, né? Então ele não tá no YouTube, mas ele tem no Spotify, né? Então tem lá uns textos de moda do Lipovetsky, do Sven, Sensimen, uns textos mais tradicionais, assim, de filosofia da moda, mas que eu tento trazer uma linguagem mais contemporânea, talvez seja reativado. E na UDESC, né? Então eu tô como professora de moda lá do departamento, nas áreas de... Agora, né? Nas áreas de tendências e criação em moda, criação autoral. Né? Então, pelos caminhos da UDESC também, vocês conseguem me encontrar lá no CEART. Ok, obrigado, Amanda. Obrigado por esse tempo que você está aqui com a gente. A gente tem aqui, né, a nossa caneca, não sei se você viu aqui, tem o propósito da TXM, que é mudar o mundo de baixo para cima. E acho que você faz um pouco disso, você muda o mundo de baixo para cima. Então a gente vai dar uma canequinha de presente para você. Ai, obrigada.
Eu sou baixinha, né? Pro salão é mais difícil. Tem que começar de baixo. Então tá, muito obrigado, Amanda. Obrigado a todos que assistiram. Estamos aí nas redes sociais, no YouTube é TXM Business, nos outros canais é TXM Methods. Obrigado à FAPESC, que é cofinanciadora desse estúdio. Obrigado ao Felipe pela técnica. E assistam, divulguem, compartilhem e procurem a Amanda. Muito legal, adoro a Amanda. Amanda, sou apaixonado por ela, ela sabe disso. Tá bom? Tá, Tchau. Obrigada também. Tchau.